Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal no YouTube para meditar a liturgia desse domingo, desse quarto domingo do tempo do Advento. Está chegando o dia do Natal, está chegando o dia em que Deus assume a humanidade, Deus se torna, como predito pelo profeta, o Emanuel, o Deus conosco. E esse quarto domingo do tempo do Advento vem nos lembrar figuras fundamentais que nos ajudam a entender o processo da história da salvação, que nos ajuda a entender como Deus quis a participação da humanidade na história da salvação. Na preparação para o Santo Natal, a liturgia desse quarto domingo do Advento nos apresenta essas duas personagens, essas duas figuras importantíssimas que colaboram com Deus na realização desse plano de salvação que é Maria e José. Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que uma virgem conceberá, e ela conceberá o Emanuel, conceberá o Deus conosco, o Deus próximo, o Deus junto de nós. O rei Acaz, ele confia mais no poder do exército dos assírios do que na força, do que na proteção de Deus. E eles sofrem, então, um estrondoso fracasso. Colocou sua esperança nos homens e não em Deus. Então, apesar da infidelidade do rei Acaz, Isaías confirma a fidelidade de Deus e revela um sinal da esperança. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O filho de Acaz, concebido de uma virgem, ele foi um bom rei. Ele consolidou a dinastia de Davi e se tornou sinal da presença de Deus no meio do povo. Mas criou-se a expectativa de um outro rei. Criou-se a expectativa de um outro filho de Davi que cumprisse agora de forma plena a profecia, que fosse verdadeiramente o Deus conosco, o Deus próximo, o Deus perto de nós. Desde o início, os cristãos, eles viram na figura dessa virgem a imagem de Maria, a imagem da mãe de Jesus. E viram no Emanuel, proferido por Isaías, o próprio Jesus, que é o verdadeiro Deus conosco. O verdadeiro Deus no meio de nós, o que cumpre plenamente a profecia de Isaías. São Paulo, na segunda leitura, ele escrevendo aos Romanos, Paulo lembra que Jesus é a boa nova de Deus. Ele lembra que há tempos essa boa nova foi anunciada pelos profetas nas Sagradas Escrituras, mas mesmo judeu de nascimento da família de Davi, é o próprio Cristo que vem para assumir essa humanidade, é o próprio Cristo que vem, nascido da linhagem de Davi, para exercer aquilo ou cumprir plenamente o que Isaías havia dito. No Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 24, vemos a plena realização da promessa. Jesus é o Deus conosco. Ele é o Deus que vem ao encontro dos homens para lhe apresentar uma proposta de salvação, uma proposta de vida. Ele nascerá de Maria, ele nascerá da mãe, ele nascerá daquela mulher escolhida entre todas, esposa de um homem bom, de um homem justo, honrado, chamado José,
que é descendente de Davi. A narrativa da situação de Maria e José não deve ser vista como uma descrição de fatos históricos, mas ela precisa ser vista como uma catequese sobre Jesus. Sua origem é uma origem divina. Jesus vem de Deus. Maria encontra-se grávida por obra e graça do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a missão de Jesus, esse nome Jesus, significa Yahvé salva, Deus salva. Ele mostra que vem de Deus como uma proposta da salvação. É o Salvador. Yeshua é o Salvador. O nascimento de uma virgem afirma que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, enviado por Deus para restaurar o reino de Davi. Pela sua obediência silenciosa, realizam-se os planos de Deus. Confiando na palavra de Deus, penetra na obscuridade do mistério divino e se incorpora com plena disponibilidade no plano salvador de Deus. A Virgem Maria nos convida a admirar o que o Senhor operou nela e acreditar na vitória da vida, onde só enxergamos sinais de morte. No Natal, Deus vem ao encontro dos homens, Deus vem para oferecer a sua salvação, Deus vem para oferecer a sua vida. Esse encontro só será possível se tivermos o coração disponível, o coração aberto para acolher e abraçar a sua proposta, acolher o Rei da Glória que vem. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos apresenta dois modelos de disponibilidade. Duas pessoas que tiveram dúvidas sérias sobre o plano de Deus em sua vida, mas colocaram-se plenamente disponíveis na realização desse plano de Deus. Maria está sempre atenta aos apelos de Deus e responde com um sim generoso, um sim cheio da total disponibilidade. E esse sim, ele torna-se possível a presença salvadora de Deus no mundo. Sou capaz de dizer sim todos os dias, de forma que, através de mim, Deus possa nascer no mundo, Deus possa salvar os homens. E José é um homem a quem Deus envolve nos seus planos misteriosos, mas que tudo aceita numa obediência total a Deus. Será que eu sou capaz de acolher os projetos de Deus com a mesma disponibilidade, com a mesma confiança, com a mesma obediência a Deus como teve José? Com José, com Maria, preparemos o nosso Natal. Se acolhemos a mensagem de Deus, acreditamos nela, nós superamos o medo, nós superamos as dúvidas. Jesus está no meio de nós. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Se, como Maria e José, nos deixarmos engravidar pelo Espírito do Senhor, emprestando nosso ser, emprestando nosso corpo, emprestando nossa mente, nosso espírito, emprestando nosso tempo, nossas fragilidades e nossa força, para que Deus atue em nós, então assim toda a nossa vida será um Natal perene, um contínuo Deus conosco, uma contínua presença de Deus. É tempo de esperança, é tempo de espera, é tempo de advento, é tempo
de preparar nosso coração para acolher esse Deus, esse menino que nasce, arrumando a manjedoura que é o nosso coração, acolhendo essa palavra que fica conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Feliz Natal!